Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Sei que vai ser difícil, né? Muito por conta da atuação do Yuri Alberto ontem, que definiu a partida entre Corinthians e Flamengo. Vamos comentar um pouco, né, dessa atuação, que foi a partida de ontem, o que isso pode significar. Vamos trazer aí a coletiva do Dorival também e outras novidades interessantes do nosso Coringão. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, já quero apresentar para vocês a Golcase, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer adquirir produtos oficiais e licenciados do nosso Coringão, tá aqui, ó, a etiquetinha, ó, produtos oficiais e licenciados, né? Temos aqui o uniforme 1, uniforme 2, como exemplo, né, dessas capinhas aqui de celular. Tem copo térmico, garrafa térmica, mochila, bolsa de viagem, tá? Então aproveitem, tem muita coisa aí, muito produto bacana para vocês adquirirem no site da Golcase. Lembrando que temos o nosso cupom John do Timão, né? Então o QR Code joga no site da Golcase. Na hora de fechar o carrinho lá, né, de finalizar a compra, adiciona o cupom John do Timão para ter descontos e aproveitar os produtos bacanas aí da Golcase, tá? Então vamos para cima e vai Corinthians. Bom, ontem tivemos aí Corinthians e Flamengo, 8h30, né, um horário horrível, mas enfim. E temos que dividir o jogo, né, nos dois blocos, o primeiro e o segundo tempo. O primeiro tempo é um dos melhores tempos do Corinthians no ano, se não o melhor, mas um dos. Isso com certeza é um dos melhores. E desde que o Dorival assumiu o Corinthians, com certeza é o melhor primeiro tempo que a gente viu. Com certeza absoluta. Porque a gente estava enfrentando um time muito bom tecnicamente e o Corinthians simplesmente amassou o Flamengo no primeiro tempo. Essa é a grande verdade, tá? O Corinthians foi muito superior. Ranieri fez um lançamento para o Mateuzinho nas costas do lateral. Dominou e errou a finalização. Aí com 11 minutos, a gente tem um dos grandes lances da partida, né? A saída pelo lado esquerdo. O Guinegão vem para fazer o pivô, a bola vem no Martínez, acha o Bidu acha o Yuri, sai na cara do gol, finaliza na trave. No rebote, o Bidon sofre o pênalti. Mais uma grande chance, que o Yuri sai na cara do gol, finalizou, ela pegou na trave, saiu o pênalti. E aí a cobrança de pênalti é assim, absurda, né? Absurda. Porque quando você olha o replay, você vê que na corrida do Yuri Alberto, ele já tá todo troncho, ele não tem um movimento de um cara que vai chutar na bola. Ele corre errado, ele erra a passada, e aí ele faz a vergonha que ele fez. Chega a ser surreal quando você olha a batida de pênalti. Foi literalmente igual a do Alexandre Pato, né? Porque o goleiro tá caído e ele conseguiu cavar no goleiro. Onde o goleiro estava? Caído. Na mão do goleiro. Absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Né? Algumas pessoas até comentaram sobre o pênalti do Memphis, a gente debateu um pouco ontem. E assim, por mais que também seja uma cavada e que ele perdeu, a do Memphis ele cavou no meio do gol, no alto. O Walter tava caindo, voltou e deu tapa. Ainda teve a dificuldade do goleiro. Ontem não, ontem o goleiro já tava caído pro canto. E o Yuri cavou nele. E além disso, né, tem a questão psicológica do Yuri, que a gente já conhece. Ele erra esse pênalti e aí, dali pra frente, tudo que ele faz, ele erra. Tudo. Ele saiu na cara do gol de novo, que aí o Breno Bidon, que já tinha sofrido o pênalti, acha ele nas costas da zaga, ele sai na cara do gol com o Rossi, o Guinegão tá do lado, dá o passe no meio da área e corre pro abraço, resolve o jogo, abre o placar, finalizou em cima do Rossi. Chutou de qualquer jeito, tá? Chutou de qualquer jeito. Depois, o próprio Guinegão recebe a bola, acha o Yuri na velocidade, nas costas da zaga.
Aí ele fica na dúvida se ele vai puxar a bola pro pé direito, pro pé esquerdo, como que ele vai finalizar. Ele perde, né, esse timing da jogada, leva a bola pra linha de fundo e não consegue finalizar. Depois, né, para fechar o primeiro tempo, outro lançamento do Ranieri, que estava jogando de zagueiro. A gente estava com 3 zagueiros e 3 volantes. Ranieri acha outro lançamento pro Mateuzinho, ele tenta o cruzamento pro Yuri, né, rasteiro, só que aí o passe ficou um pouquinho pra linha de fundo, o Yuri não conseguiu alcançar. Essa daí não é culpa do Yuri, né, faz parte do jogo. Agora o Yuri teve 4 oportunidades e não aproveitou nenhuma. Então, primeiro tempo, assim, 100% na conta do Yuri Alberto. Perdeu o pênalti, teve outras oportunidades de se redimir, e aí a questão psicológica dele lá no chão comprometeu o jogo do Corinthians. Ok, isso é um fato. O time do Corinthians dominou o Flamengo não chutou uma bola no primeiro tempo, não chutou nada, não finalizou, não criou oportunidade, não teve tanta posse de bola, não conseguia sair da pressão do Corinthians. Esse foi o primeiro tempo. A segunda etapa é um jogo à parte, é outra partida. Porque o lado físico do Corinthians faz assim, ó. Some. Segundo tempo, o time do Corinthians sumiu fisicamente, né? Em questão de imposição daquilo que a gente vinha fazendo, de pressionar o Flamengo, de roubar a bola, de sufocar o time deles, de roubar a bola e já acionar o Yuri nas costas da zaga. Acabou. O time do Corinthians, no segundo tempo, acabou. E mesmo assim a gente abre o placar, né? Uma bola que vem no Guinegão de novo, ele gira, acha o Yuri, aí o Yuri tem um lance de bons tempos de Yuri, né? Que ele chega primeiro que o Léo Ortiz, dá o drible, sai na cara do gol e faz o gol. Abre o placar, 1-0. Opa! Então, apesar de um primeiro tempo péssimo, Corinthians ainda abriu o placar. Né? Péssimo no sentido da atuação do Yuri, no caso, tá? Não do Corinthians. Expressei errado aí. Primeiro tempo péssimo do Yuri, o Corinthians ainda conseguiu abrir o placar no início do segundo tempo. Só que, como eu disse, o lado físico sumiu, apagou. O time do Corinthians era outra equipe, não conseguiu ter o mesmo ritmo. E aí o Flamengo começa a crescer de produção. Quando o Flamengo começa a crescer de produção, eles empatam o jogo. Num lance que é um erro, assim, coletivo do Corinthians defensivamente. O Mateuzinho recuou a bola errada pro Hugo Souza. Aí ele quebrou de qualquer jeito, porque a bola veio pressionada. Aí tem uma trombada do Ranieri no meio da jogada, ele tromba e fica caído. O pessoal da transmissão já tinha falado que o Gustavo Henrique tinha sentido a virilha. E aí o Flamengo vem, cria uma oportunidade dentro da área do Corinthians, o Carrascal recebeu a bola dentro da área, ninguém pressionou, tocou no Arrascaeta, ele dominou, finalizou e ninguém pressionou. Por quê? O Ranieri estava fora da posição. Aí entrou o Maicon para cobrir e entrou o Martinez para cobrir, ficou todo mundo fora de posição e ninguém estava na frente da área ali para fechar esse espaço. Os jogadores do Flamengo tiveram espaço. Na primeira chance, tá? O gol do Flamengo saiu no primeiro chute a gol. Primeira vez que eles chutaram no gol, eles fizeram o gol de empate. E o Corinthians não conseguiu criar mais nada. A gente fez o gol. E a outra finalização que a gente teve foi aos 40 minutos com o Vitinho. O Flamengo teve tantas oportunidades assim? Não também. Teve ali 2, 3 oportunidades. Uma com o Carrascal, outra o Bruno Henrique. Ficou meio que aquele jogo amarrado, só que o Flamengo era o time que conseguia escapar mais vezes. Aí começa o recital do Dorival na partida de ontem. Tirou o José Martinez, que estava sentindo muita dor na mão, colocou o Angileri, aí ele adianta o Ranieri, coloca o Angileri de zagueiro, até aí sem problemas. E ele decide tirar o Guinegão e colocar o Thales Magno. Guinegão fazendo um grande jogo, e o Thales Magno eu nem lembro quando foi a última boa atuação dele. E o Dorival teve essa leitura de jogo. Tirou o Guinegão e coloca o Thales Magno aberto na esquerda aqui, atrapalhando o Bidu, atrapalhando o time inteiro, sem ficar perto do Yuri, sem desafogar o time, sem nada. Ele não ajudou em nada.
Primeira bola ele dominou e caiu. Dominou não, né? Ele tentou dominar e caiu sozinho. Não tinha ninguém perto dele no raio de 1,5 metro. Temos 10 minutos depois a entrada do Kaká no lugar do João Pedro Choca, do Rian no lugar do Maicon. E aí o Dorival tira o Breno Bidon e coloca o Vitinho. Vamos falar mais pra frente disso. Falei aí da questão do lance do Vitinho, né? A finalização. E temos o gol do Flamengo num contra-ataque. Um lance que o Yuri Alberto pediu pênalti. Pra mim não foi, né? Era um escanteio ali pro Corinthians, uma jogada aérea. Ele tá ali com o Alexandro, tal. Tem um puxa de lá, puxa daqui. O árbitro não deu pênalti. Sai o tiro de meta pro Flamengo. O Rossi cobra. O time do Corinthians resolve pressionar nesse tiro de meta. O Flamengo sai da pressão e tem um lançamento pro Plata. E temos um ponto importante. 2 jogadores do Corinthians foram pressionar lá em cima. Rian e Ranieri, que eram os 2 volantes. Porque depois disso a gente tinha Vitinho, Thales e Yuri. Então os 2 volantes estavam pressionando lá em cima, no campo de ataque. Deixaram o espaço na defesa, na frente da linha de defesa. E não conseguiram voltar a tempo, tá? Isso já é um ponto importante. Só que, outro ponto crucial do lance é que no lançamento para o Gonzalo Plata, o Gustavo Henrique chega, corta a bola no Gonzalo Plata e ela sai. Era lateral para o Corinthians. E eu até falei na live ontem que o Gustavo Henrique tinha errado porque ele voltou marcando assim, sem olhar a bola. Só que depois consegui ver o replay com mais calma e entender, né, o que aconteceu. O Gustavo Henrique tinha certeza de que o lateral era pro Corinthians, até porque foi com certeza um lateral pro Corinthians. Na frente do Bandeira, na frente. A distância que eu tô aqui da câmera, o Bandeira tava na bola e ele conseguiu dar o lateral pro Flamengo. O Gustavo Henrique corta a bola e não é que ele volta displicente, ele volta andando para abrir espaço para o Matheus Bidu cobrar o lateral. Era lateral para o Corinthians, ele tinha certeza disso, tá? Então não foi que ele tava, não olhou o lance. Não, o time do Corinthians sabia que o lateral era do Corinthians. Na hora que o Bandeira dá o lateral para o Flamengo, o time desespera. Tanto que o Gustavo Henrique, ele olha assim, a bola tem jogo, ele fala, ele abre os braços. E aí tenta recompor, né? O time do Corinthians tenta recompor. Recompõe mal, obviamente. O Mateuzinho tem uma leitura péssima do lance. O Kaká tá cobrindo ali. É o Carrascal, não, é outro atacante que tava lá, não lembro quem era. Tá cobrindo ali o jogador. E o Mateuzinho resolve fechar junto com o Kaká e deixa as costas dele livre. O passe vem nas costas do Mateuzinho, Luiz Araújo finaliza de primeira e vira o jogo. Então a gente tem uma cobrança de lateral que foi marcada errado pelo Bandeira, né, que prejudicou o Corinthians, só que a gente tem uma recomposição lenta do Ranieri e do Rian, uma tomada de decisão errada de pressionar lá em cima com os únicos 2 volantes, decisão errada, e o erro coletivo nessa recomposição na hora que o Flamengo coloca a bola em jogo novamente, tá? Então erros sucessivos do Corinthians, erro da arbitragem, gol do Flamengo, tá? Gol do Flamengo. E só pra gente fechar aqui, o pessoal perguntou se o VAR poderia interferir nesse lance, né? E marcar o lateral pro Corinthians, mas não, tá? O VAR não interfere em lance de lateral. E aí tivemos a coletiva do senhor Dorival Júnior. Perguntaram para ele sobre a questão do pênalti, ele falou que é uma decisão individual do jogador, tal. E aí o Pedro Ramiro perguntou, né, se o time do Corinthians é mal treinado. Porque tivemos 2 semanas de treinamento, né, semana completa, e a gente jogou contra o Lanterna e contra o líder, e a gente perdeu os 2 jogos. O Dorival ficou possesso. Não gostou da pergunta, tá? Falou, você assistiu o primeiro tempo? Onde você tava? Que não sei o quê. Dorival, já vou até entrar nessa questão aqui. O primeiro tempo do Corinthians foi avassalador. Era pra gente ter saído no mínimo com 2-0. Poderia ter saído com 3. Mas no mínimo era um 2-0. Ok. Só que a gente não pode ignorar o que você fez no segundo tempo, né? O primeiro tempo, responsabilidade toda do Yuri Alberto. Segundo tempo, responsabilidade toda do Dorival e da preparação física do Corinthians. Porque o time do Corinthians não conseguiu competir fisicamente. Simples assim.
Simples. Agora, o Dorival Júnior que tem a campanha que tá fazendo na Copa do Brasil, né? Todos os jogos foram vitórias, não tomou nenhum gol. E o Dorival do Brasileirão, que tem 38% de aproveitamento, isso tem que ser colocado na mesa. Dorival, você tem 38% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro dirigindo o Corinthians. Não dá? Então, quando a pergunta fala sobre o time ser mal treinado, não tá falando sobre um jogo específico. Não é sobre só ontem. A gente tá falando também do jogo contra o Lanterna na semana passada, que você perdeu. O Sport tem 2 vitórias no campeonato. Uma delas é contra o Corinthians. O Corinthians não vence os times da zona do rebaixamento. Empatamos com Fortaleza, empatamos com Vitória, perdemos do Juventude. Isso não é normal. Isso não é normal, mas você quer justificar com um tempo que você fez contra o Flamengo. 38% de aproveitamento, né? As pessoas começaram a falar ontem sobre a campanha que ele fez pelo São Paulo quando ganharam a Copa do Brasil em 2023. Pô, mas realmente ele ganhou a Copa do Brasil e foi mal no Brasileirão. Ele tem isso, né? Não. São Paulo no Brasileirão de 2023 estava indo muito mal fora de casa. Não conseguia vencer. Empatava alguns jogos e não vencia, né? Foi vencer lá na penúltima rodada. A diferença é, o São Paulo no Morumbi vencia jogo. A última vitória do Dorival pelo Brasileirão, né? Dentro da arena foi dia 18 de maio de 2025, contra o Santos. 18 de maio. Então assim, cara, eu acho que o Dorival não entendeu a pergunta, né? Não entendeu, ele não tá entendendo a gravidade da situação do Corinthians no Brasileiro. Ele não entendeu que o Thales Magno não é uma opção útil pro Corinthians nesse momento. Não entendeu. Ele vai insistir com o Thales Magno, não sei até quando. Não sei até quando. Ele vai insistir com esse preparador físico, não sei até quando. Não sei. Perguntaram pra ele, né, se existe uma autocrítica da questão da parte física, ele falou que nenhuma. É aí que eu falo, o cara tá longe da realidade. Longe da realidade. Sobre o Thales, ele falou, ó, mas o cara para adquirir confiança tem que jogar. Tem sim. E mais, tá? Quando perguntaram da saída do Guinegão, ele falou que tirou o Guinegão para colocar o Thales porque ele não queria abrir o time, né? Não queria tirar um volante para não abrir o time. Aí ele tira o Guinegão e coloca o Thales. O Vitinho não podia entrar, né? Tinha que ser o Thales. Essa é a leitura do Dorival. Só que 10 minutos depois, sabe o que ele faz? Ele tira 2 volantes, coloca um volante e um atacante. Aí ele abre o time. O que mudou de 10 minutos? O que mudou de 10 minutos da sua visão? Que você não podia abrir o time, agora você pode. Por que o Thales foi a sua primeira opção? É difícil, cara. É difícil. E sobre a preparação física, o André Ramalho machucou em treinamento de novo e o Memphis a gente não tem notícia. A gente não tem notícia. O cara teve um edema que nem é uma lesão, tá? Isso é um ponto importante. Edema não é lesão. O Memphis não está lesionado. Ele teve um edema, um desconforto. Só que foi no jogo contra o Atlético Paranaense. Já passou o jogo contra o Flu, contra o Sport, agora contra o Flamengo. Tudo isso com 1 semana de distância. E pro jogo contra o Inter, ele não vai nem viajar. E a gente não pode questionar a preparação física, a gente não pode questionar o departamento médico, não podemos falar nada, né? Não pode falar nada. Pro Dorival não existe autocrítica, tá tudo bem. Pra ele tá tudo seguindo tranquilo. Quero saber a opinião de vocês, família. Comentem aí, vamos entender um pouco mais, né, do que vai ser essa sequência do Corinthians. Como eu disse, quarta-feira tem o Internacional. No final de semana temos outro jogo, né, contra o Mirassol. E aí a gente entra na data FIFA novamente. Novamente, tá? E a última novidade de hoje, família. O Ramon Dias, que é o técnico agora da equipe do Internacional, indicou o Fabrício Angileri para a equipe do Inter, né, para a equipe gaúcha aí, porque o contrato dele com o Corinthians está acabando, encerra aí em dezembro. O Corinthians já abriu as conversas, né? Teve uma pequena conversa aí com o Angileri e com o staff dele para buscar essa renovação, mas ainda não renovou, certo? Então fica ali aquela pulga atrás da orelha. Será que
O Angheleri vai querer trocar de time, vai seguir no Corinthians. Um ponto importante é, já vi alguns torcedores falando, meu Deus, ele não presta, pode mandar embora. Temos que lembrar que o Corinthians não pode contratar. Não pode contratar. Então, assim, se a gente perder o Angheleri, por mais que ele não seja esse primor técnico, que não seja um craque da bola, o reserva hoje é o Hugo. Ah, John, mas e o Denner? Ah, John... Estamos falando da realidade de hoje. Hoje o Denner não é nem relacionado para jogo. Eu não posso contar com um cara que o Dorival não conta. Seria uma utopia nossa. Querer acreditar que o Dorival vai olhar e vai falar, não, vai sair o Hugo e o Denner vai ser ali o reserva, vai competir com o Matheus Bidu. Hoje isso nem acontece. Então é tirar o Angheleri e deixar o Hugo. Hugo Bota, Hugo Faria. É difícil, tá? Então, por mais que o Angheleri não seja o melhor lateral do mundo, é o que temos hoje. Enquanto não resolvermos a situação de transfer ban, não dá para perder esse tipo de jogador, tá? Não dá para perder o jogador que você não tem reposição. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, família. Comentem aqui, deixe o seu like, se inscreve, se tornem membros, cliquem no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!